Olá pessoal, tudo bem com vocês? Feliz sábado! Feliz sábado, gente! Já estamos aqui no nosso 9º encontro desse trimestre e estamos adorando estudar esse tema junto com vocês aí. É verdade. E vocês estão compartilhando esse vídeo toda semana. Toda semana a gente tá pedindo e é isso mesmo, por favor, compartilhe com seus amigos, com os seus jovens da sua igreja, certo? Nos grupos, pra gente estudar juntos, né? Ter uma nova visão, né? Ou pra refletirmos um pouco, né? Sobre a lição que estudamos essa semana. Então, curta, compartilhe e comente, certo? A gente sempre lê, como a gente sempre diz, né, Sonara? A gente lê, a gente comenta os comentários de vocês. E não deixe de seguir as páginas oficiais da Missão Nordeste no Instagram, no YouTube e no Facebook. Isso mesmo. E aí, vocês estudaram a lição os 7 dias da semana? Se sim ou se não, eu convido vocês a pegar a sua lição e vir revisar junto com a gente. Vamos revisar a lição? O tema da lição dessa semana foi interconectividade e o texto que baseou todo o estudo se encontra lá em Mateus, capítulo 7, versos do 1 ao 5. Nós vamos ler, certo? Eu quero que você acompanhe junto com a gente o texto dessa semana, que diz assim: Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também serão usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Que texto! Que texto forte, né? Quando Jesus fala isso, pertinente para meditarmos, né? E a gente ainda até iniciou essa conversa, né? Semana passada, naquele tema da quinta-feira, que diz que cada um tem os seus impulsos pecaminosos, né? Nós temos aquela tendência, aquela triste tendência de sempre apontar o erro do outro, né? De sempre achar algo defeituoso no outro, que vai contra princípios, contra doutrinas, pecados, né? Que nós intitulamos uns mais graves, uns mais sérios, uns pecadãos e os outros pecadinhos, né? Temos essa triste ação na nossa vida cotidiana de cristãos, né? E quando fala de sexualidade, aí é que tem, né? Exatamente. E o quanto isso, antes da gente abordar mesmo o tema dessa semana, né, que é alguns pontos dentro da área da sexualidade, nós temos que começarmos, né, a trazer isso para a nossa vida em qual ponto, né? E qual ponto que cada um tem o seu impulso pecaminoso, né? E quem somos nós para julgar o outro, né? É uma frase que eu vi de uma postagem lá no Instagram do Gugas, né? Que ele sempre acompanha os cantores da Novo Tempo, né? Tá sempre postando lá no Instagram dele. Ele diz assim, mais ou menos assim, certo? Não lembro exatamente como foi, mas diz que não é necessário a gente sempre dar opinião sobre tudo, né? A questão da empatia, né? Do respeito, isso já existia na Bíblia, né? E Deus, ele estava dando conselhos, né? Sobre isso. E nós não devemos, né, mesmo dar sempre opiniões de tudo, porque, né, cada um tem as suas ações. Isso é verdade, umas mais expostas e outras mais encobertas, né, Esther? É verdade, e até é uma questão de, tipo, autocrítica, né, realmente. Você tá ali vendo realmente que, eu não sei, na minha mente tem um gatilho muito rápido, assim, quando eu começo a olhar para um defeito da pessoa, eu fico, meu Deus, eu podia fazer a mesma coisa. Ou eu podia fazer pior. Então já para ali pra não ficar pensando mal do irmãozinho. Começar a tratar mal também. Começar a tratar diferente. Com indiferença, né? Entendeu? Porque você podia fazer a mesma coisa, podia fazer pior. E aliás, você faz outras coisas erradas que às vezes você nem sabe que faz ainda, que são erradas. Você não sabe que são erradas, mas você faz. Então é uma autocrítica, né? Jesus, ele diz pra gente olhar com misericórdia pros outros, porque nós também temos pecados que às vezes fazem a gente olhar pra pessoa de uma forma, né? Até pior do que ela realmente, a situação realmente como
como realmente a situação está, né, da pessoa. E isto é essa questão do gatilho, né? Eu sempre digo assim, Senhor, antes de eu julgar, quando eu tiver já tendo os primeiros pensamentos de julgar alguém, que o Senhor faça automaticamente eu lembrar dos meus, né? Porque, assim, eu costumo dizer que assim, eu literalmente, eu não gosto, assim, de estar em lugares ou em rodinhas de alguém que esteja apontando o defeito do outro, porque todos nós temos, né? E o quanto isso é perigoso, quando a gente aponta do outro, nós esquecemos dos nossos. É verdade. Né? Isso, e esquecemos de quem Jesus é também. Então, que possamos ter essa mentalidade, né? De pedir a Deus que Senhor, sempre quando surgir algum pensamento de julgamento sobre o outro, que automaticamente o Espírito Santo toque em mim e me faça lembrar dos meus. É verdade, né? é como o próprio Jesus está dizendo, né? Eu não queria que alguém visse meus defeitos e me olhasse com misericórdia, né? Então eu vou fazer a mesma coisa com ela, né? Porque à medida que eu julgar, eu vou ser julgado também. Infelizmente, né, o que causa tudo isso é a separação, né, de Deus e o homem. E aqui na lição da quinta-feira, tem um ponto que faz um comentário e diz assim: quando Adão e Eva comeram do fruto proibido no Éden, eles escolheram viver separados de Deus, né? E o quanto isso, aqui, acho que a gente já comentou, não sei se foi no início dessa lição ou foi na outra, a gente comentou, foi na outra, o quão triste isso pode ter, assim que eles comeram, né, e seus olhos se abriram, eles perceberam o quão triste foi esse momento, né? E aqui continua dizendo assim: infelizmente para a humanidade, a parte de Deus, não há vida, porque Ele é o doador da vida. Então Deus, em sua misericórdia, concedeu um período de graça para a humanidade escolher se voltar para Ele e viver. Mas esse tempo de graça é caracterizado por uma desconexão que só pode ser interrompida pela reconciliação com Deus. E aqui entra, né, essa questão das escolhas da nossa vida, né? E que é possível a gente ter uma reconexão com Deus se escolhermos, né, nos aproximar novamente dele, né? E que, assim, foi o que também Adão e Eva fez, né? Eles se separaram de Deus e em outro momento eles se reconectaram com Deus novamente. Até aqui na lição da quinta-feira, da segunda-feira, eu fiz até uma observação e botei assim: para que eu possa ser vitoriosa e vencer todos os pecados, devo fazer escolhas, né? Então devemos fazer escolhas. E essas escolhas devem estar firmadas em um relacionamento com Deus, né? Para termos todas as nossas áreas reconectadas novamente. Eu não sei vocês, assim, Sonara, eu acredito que sim. Mas assim, lendo essas coisas, assim, né, falando da criação e como foi que o homem se separou de Deus, eu não sei, dá um quentinho assim no meu coração, porque mostra que a minha vida hoje, né, ela teve um propósito no começo, né? Eu não tô por aí, desculpa, eu não tô por aí sem rumo, sem direção, né? Seguindo só as tendências do mundo, né? Eu fui criado por alguma coisa, fui criado com um propósito, né? E aquilo que eu escolho pra minha vida, né? Primeiro a gente tem que ter essa consciência, né? Que nós somos criados por esse propósito. E depois Deus, ele vai nos mostrando qual a vontade dele pra nossa vida e pra nossa área sexual da nossa vida, né, Sonara? E agora, né, está entrando mesmo num ponto que a lição traz essa semana. A gente sabe, assim, primeiramente a gente sabe que o pecado, né, ele criou um abismo entre nós e Deus, né, literalmente. E o início da lição fala que, assim, que quando nós cometemos, né, algum pecado, afeta diretamente em todas as áreas da nossa vida, né? Psicológica, social, pessoal, né? E tudo tá integrado, né? Tanto que no domingo o tema é seres integrados, né? Nós somos indivíduos que todas as nossas áreas da nossa vida, né? As áreas da nossa vida, elas estão integradas, estão unidas, né? Quando algo está ruim em uma determinada área, todas as outras, né, começa também a dar um panezinho, né? E aqui, no tema inicial, nós abordamos a parte da sexualidade, Esther. Né? Isso traz 5 pontos importantes de quando a gente esquece
um aspecto, outro começa a dar gatilhos em nossa vida. Por exemplo, eu vou escolher um aqui aleatório pra gente comentar, né? Se você também quiser escolher um, mas a gente tem a parte do negue o aspecto relacional e você deixará de vivenciar a sexualidade em profundidade, como no caso da pornografia e da masturbação. Né? E a gente vem para o 4, nega as implicações sociais e você deixará de vivenciar a sexualidade em sua amplitude, como no caso do adultério. E tem vários outros pontos, tem um aspecto emocional, né, Esther? Tem um outro que é o aspecto físico, a importância também espiritual. Se a gente negar um desses pontos, outras áreas da nossa vida será afetada, né? A emocional, um exemplo, a emocional, né? O sexo antes do casamento, isso afeta muito, né? Como a gente já comentou. Sexo casual, né? No caso, assim, sim, sem compromisso, sem né? Sem compromisso, exatamente. A gente até comentou em várias lições, né? O quanto isso afeta o nosso lado emocional. Né, de brincar, né, com um sentimento, isso é algo mais íntimo, algo que foi guardado para o casamento, né, algo que às vezes as pessoas levam como algo banal mesmo, e isso acaba afetando o seu lado emocional e às vezes nem percebemos isso. É verdade. Né? Sonara, e é justamente isso, né, nós somos pessoas inteiras, né, então todas as áreas da nossa vida emocional, física e espiritual, mental, né? Elas estão conectadas, mas a gente tem a tendência de agir separadamente, né? Tipo assim, eu ajo de uma forma que tá me beneficiando fisicamente, mas eu não levo em conta o lado emocional, eu não levo em conta o lado espiritual. E até tem uma pergunta, né, na lição que é o seguinte: há algum benefício em dividir sua vida em vários compartimentos isolados? Né? Dividir, agora sobre o sexo casual, né? Eu disse, não, aqui é só hormônio, só físico, só aquela química, mas não, já não tem nada. Eu acho que é fácil a gente fazer isso, porque a gente não precisa pensar muito e a gente não pensa muito nas consequências, mas elas existem, né, Sonara? É muito simples você ter um desejo e ir lá e satisfazer. É rápido, é natural, digamos assim, mas a realidade é que existem consequências, sabe? Consequências negativas, e essas consequências são justamente de você pensar sem sabedoria, você só agir por impulso, né? E desconsiderar essas outras coisas, entendeu? Então, eu acho que é fácil a gente agir dessa forma, é muito simples a gente agir por impulso, né? E desconsiderar o nosso ser como inteiro, mas a realidade é que existem consequências e pra gente viver da melhor forma precisa ter sabedoria, precisa considerar tudo, né, Nara? Nós como seres inteiros. Isso mesmo. E pensando nesse ponto, né, Esther, nós entramos aqui nesse tema da segunda-feira, que é falando sobre as escolhas da vida, um tema muito pertinente, né? Aí a gente entra naquele ponto de que o que alimentamos mais é aquilo que dedicamos mais tempo, é aquilo que praticamos mais, é aquilo que se torna, às vezes, um estilo de vida. Isso, não é isso? Verdade. E sabe aquele ditado, eu até escrevi aqui na lição, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? É justamente isso, né? Nós devemos ter cuidado para não ativar alguns gatilhos na nossa vida, como a gente comentou. Quando nos alimentamos muito em determinado ponto, justamente faz com que a gente, às vezes, tenha aquela percepção que você falou, de dividir as áreas da nossa vida, né? A forma como alimentamos cada uma delas é aquilo que vai sobressair, né? E isso é uma escolha. Certo? Você tem certo que existe coisas que você não tem como escolher, mas existe outros pontos que até a lição traz, né, que você pode escolher assim, que são as músicas, os sites por onde você navega, os vídeos que você assiste, né? Então isso tudo faz parte desse contexto de qual área da sua vida, né, você vai alimentar mais. É verdade. E falando nisso, Sonara, especificamente de sexualidade, né? Tudo aquilo que a gente tem como verdade em relação à nossa sexualidade é daquilo que a gente absorve do mundo, né? E eu acho interessante que a lição, ela diz que a gente não pode, né, escapar de algumas influências de coisas, né, que ficam na nossa mente e tal. Verdades
que muitas vezes são erradas sobre o sexo, coisas que a gente até já estudou muito aqui muitas vezes, né? Mas a gente pode escolher certas coisas, né? E, Sonara, uma coisa muito interessante que chama a atenção é a gente ter noção do grande conflito. A gente ter noção de que nós estamos numa batalha literal, espiritual, né? O mundo, ele tem assinatura... tipo assim, brincado com a realidade do grande conflito, né? As pessoas não acreditam que existe realmente um diabo e seus anjos, existe uma batalha real, mas ela existe sim. E não é só uma batalha entre anjos e demônios, é uma batalha no seu coração, na sua mente, é uma batalha por nossa mente e pelo nosso coração, né, Sonara? Então, essas ideias, elas, quando a gente não é alimentado nas fontes certas, né, elas vem de um desejo do inimigo de destruir nossa vida, entendeu? De a gente ter essas ideias equivocadas sobre sexo, entendeu? Do que é bom e do que é ruim. E eu queria falar assim, uma coisa que é muito assim, do meu coração para o coração de todos nós, né? É que, às vezes, a gente pode se tornar insensível, entendeu? Eu até fiz uma pequena anotação, né? Aqui. Talvez você esteja insensível e acho que o que acontece, né, e é pregado no mundo é o natural, é o normal. É o normal, na verdade, né? Para todas as pessoas do mundo é normal fazer sexo casual antes do casamento. E tipo assim, é normal aos olhos de todos. E talvez você esteja insensível. Você sabe com a sua mente que não é da vontade de Deus, né? Mas você está insensível. Mas deixa eu dizer uma coisa, se Deus ele está dizendo que é assim, por que a gente vai duvidar da sabedoria de Deus, Sonara? Deus ele é muito sábio para errar, né? E é muito bom para nos dizer sim para uma coisa que vai nos fazer mal, entendeu? Mas se você está insensível, não desista. Existe uma esperança. Peça a Deus que abra sua mente e seu coração para entender as coisas do jeito certo, né? Porque aquele negócio é todo mundo ouvindo, todo mundo falando a mesma coisa, todo mundo dizendo que é o normal, é o comum. Mas você sabe, mas você não sente. Então peça a Deus, certo? Isso já aconteceu várias coisas na minha vida sobre coisas do tipo. Que eu tava naturalizando na minha mente, no meu coração, entendeu? Que aquilo era o normal. Que é isso aí. Só que peça a Deus para abrir sua mente para a palavra dele. Para você ter consciência do que é certo e o que é errado, certo? Que Deus ele vai abrir sua mente e seu coração, entendeu? E tem um comentário, né, que eu queria fazer sobre isso, é que depois, né, que a gente reconhece isso, e como você falou, a gente faz essas escolhas na nossa vida, né? Quero seguir agora o que é certo, quero fazer o que é bom, a vontade de Deus, reconheço que a vontade de Deus é boa para minha sexualidade. Só que existe duas coisas aí, né, Sonara? Primeiro, quando a gente reconhece, né, Deus e reconhece Jesus, né? Deus, a gente começa a agir pelos motivos certos, né? Quando a gente se encontra com Jesus, né? Que ele veio nos conectar de novo com o Pai e uns com os outros, a gente começa a agir pelos motivos certos. Só que só isso não basta. Tem que ter um esforço da nossa parte, né, Sonara? A gente reconhece que é pecador e que quer a graça, quer mudar de vida. E a gente precisa persistir, gente. Tipo, é uma entrega realmente total das nossas forças, né? Quando a gente quer uma coisa assim na nossa vida profissional ou estudo, se você quer uma coisa, você quer aprender aquela coisa, você não luta para conseguir, né? Deus, ele deseja que nós lutemos para conseguir, mas a gente não pode cair no erro de achar que só o nosso esforço vai nos fazer bons, vai nos fazer nos colocar de acordo com a vontade de Deus, né? Como eu acabei de falar, as nossas vontades sem Jesus, né? Os nossos esforços, eles são motivados por egoísmo, né? São motivados por... não tem os motivos certos, entendeu? Então a gente precisa de Jesus, mas a gente precisa de Jesus e precisa se entregar totalmente nessa busca para fazer a vontade de Deus, né, Sonara? E outra coisa, quando nós nos reconectamos com Deus, temos um relacionamento renovado com Ele, a gente vai lá pro verso-chave dessa semana. E a gente não tem aquela tendência de julgar os erros das outras pessoas, né? Até aqui na lição tem um comentário, tem uma pergunta que diz assim: até que ponto o cristão tem o direito de identificar e apontar o pecado sexual da vida de outras pessoas? Já que aqui a lição trata de pontos, né, dentro da área da sexualidade. Então,
quando você, né, tá nesse relacionamento com Deus, você tem sabedoria para fazer o discernimento de em qual momento talvez você possa intervir em algo, né? Seja em algum momento que realmente a pessoa esteja passando por algum perigo mesmo, né, dentro dessa área, que realmente for algo assim muito perigoso para ela, Deus, ele vai dar sabedoria a você, né, para em qual momento você deve agir, se é que você deve agir, se é que Deus deu a sabedoria para você tentar procurar uma pessoa que tenha um conhecimento, ou seja, mais hábil em aconselhar do que você, né? Quando você tem essa reconexão com Deus, suas áreas, as áreas da sua vida, na verdade, andam sempre em conjunto, em conexão, e Deus também vai dar sabedoria para que você também possa lidar com as outras pessoas, né, em relação a essa questão de impulsos pecaminosos de outros que nós não devemos julgar, né? Exatamente, e é aquela questão de primeiro, pronto, voltamos de novo ao texto, tirar os travos do seu olho, né? Tipo assim, você tá olhando a coisa errada na vida da pessoa e você olha assim, meu Deus, eu preciso falar pra... tipo assim, meu Deus, tá errado, não sei o que, você precisa mudar. Isso na sua mente, né? Só que você tá lá vivendo uma vida... Tipo assim, você não age pela fé. Ou então com motivos certos, né? Pra ajudar aquela pessoa. Às vezes você pode atrapalhar, né? É verdade. Então, é isso mesmo que você falou, Sonara. E pensando nesse ponto, né, do relacionamento com Deus, que nos ajuda a ter uma reconexão com Ele, né? Nós vamos finalizando o nosso estudo aqui. A sexta-feira diz, se Cristo habita no coração, né? Então, se Ele habitar no nosso coração, na nossa mente, temos as áreas da nossa vida, né, reconectadas. E aqui os comentários da sexta-feira de todas as semanas. Massa, muito massa com essas citações dos livros da escritora norte-americana Ellen White, né? E recomendo, se às vezes, você naquela pressa da sexta-feira, certo? Já depois de uma semana cansativa, você às vezes nas pressas estuda a lição e tudo, mas pare para ler, tá bom? A lição da sexta-feira, porque sempre é muito importante essas citações. E eu escolhi um trecho aqui da lição da sexta-feira pra gente fazer um comentário que diz assim, poucos compreendem o que é um dever exercer domínio sobre os pensamentos e imaginação. É difícil manter a mente indisciplinada, fixas em assuntos proveitosos, isso é verdade, né? Principalmente porque somos bombardeados, né, constantemente, diariamente, todos os segundos da nossa vida, né? Se, porém, os pensamentos não forem devidamente empregados, a religião não pode florescer na alma. A mente deve se preocupar com as coisas sagradas e eternas, ou do contrário, irá nutrir pensamentos frívolos e superficiais. Tanto as capacidades intelectuais quanto as morais devem ser disciplinadas e pelo exercício vão se revigorar e aumentar, né? Então é aquilo, temos que alimentar a nossa mente de coisas boas, né? Apesar de que constantemente, como eu falei, a nossa mente é alimentada, os nossos olhos ver coisas ruins, mas temos escolhas, né? Verdade. Então tem coisas que podemos escolher, então temos que escolher manter a nossa mente bem disciplinada, né, tentando ao máximo conectar ela com coisas positivas, com coisas boas, com coisas eternas, com as coisas celestiais, né, com as coisas corretas, para que Deus ele também possa habitar em nós e para que a gente possa ter as nossas ações, né, corretas. Né? Sonara, isso. Você lendo esses textos aí, eu não sei você, mas eu lembro, veio uma coisa na minha mente somente, que é no Instagram, sabe? Talvez você não assista filmes como filmes pornográficos, talvez você saiba e tenha na sua mente bem claro que isso é errado, você não se envolva nisso, mas talvez você use o Instagram e você sofre com esse bombardeamento que a Sonara acabou de falar, né? Que quando você não se dá conta, não presta atenção, você começa a ver coisas constantemente e sua mente vai se moldando àquilo que é mostrado, sabe? E é muito livre, é muito abundante, assim. Não só Instagram, TikTok também. Essas redes sociais, né, que a gente usa muito, a gente usa bastante, né? Os jovens e todas as idades, na verdade, hoje em dia. E se você não se der conta, aquela vibe, né? Aquela vibe entra na nossa mente. Aquelas ideias. Tipo, tem muita sensualidade,
tem muita baixaria, tem muito palavrão, tem muita coisa baixa, literalmente baixa, né? Que você vai ficando viciado naquilo, vendo, fica na sua mente, entendeu? Isso aí, outra coisa, a gente às vezes acaba até entrando nas áreas da comparação, né? A nossa Isso mente também. vai pra essa área da comparação. Se você não tá com da filtro, nossa vida, das nossas ações ou de quem somos, né? Isso aí já é um assunto aí pra gente falar mais em outra lição. Não, muito mais sobre mas isso. os gatilhos que ela faz com que certeza. a gente desperte. É né? pesado. É pesado. Mas talvez você esteja lá, né? Eu também já tive uma fase assim bem pesada em relação a isso. De ficar viciado nesses conteúdos, né? E sua mente fica até insensível ao que é certo, ao que é bom, a buscar a Deus, a coisas puras, né? Que a gente tanto fala aqui. Mas Deus, ele tá te fazendo um convite, entendeu? Ele não tá te julgando pela sua situação. Onde quer que você se encontre, da forma como você se encontre, dos pensamentos que ocupam a sua mente. Deus, ele não te julga. Ele tá te fazendo um convite hoje, assim como ele faz pra mim, todos os dias, né? Todos os dias ele tá fazendo pra você. Meu filho, eu tenho uma coisa muito melhor pra você, tenha calma. Eu te dou forças pra você sair disso e você viver isso que a gente tá falando aqui, né, Sonara? De ter pensamentos puros, de ter uma mente renovada realmente a respeito da sua sexualidade, a respeito do que é puro, do que é bom, né? E não tá envolvido realmente nessa onda de sensualidade e de coisas pervertidas e distorcidas que o mundo prega, que é tão natural para o mundo, né, Sonara? Então Deus, ele te faz esse convite, entendeu? Então aceite o convite de Deus, peça a força de Deus para você lutar contra essas coisas, entendeu? E para você ter uma mente renovada. E eu queria falar bem rapidinho o texto, assim, tem muito texto forte aqui, gente. Muito forte, assim, tipo, mas é pra quebrar a gente mesmo, pra gente poder se levantar, entendeu? Então, tem muito texto, assim, que eu queria falar. As lapadas, assim, que... Né? As lapadas. Pé do vida, assim, a lapada da pessoa se orientar, A né? Brenda do Instagram, ela sempre fala isso. As lapadas santas. Tem muito texto, assim, que eu queria falar, mas eu queria falar, assim, um bem pesado que tem aqui. Quando a mente não está sob a direta influência do Espírito de Deus, Satanás pode moldá-la segundo deseja. E você imagina, Satanás, ele quer o quê pra sua vida? Quer a morte, quer a sua destruição, meu amigo. Então, se liberte disso, entendeu? Jesus, ele quer que o Espírito de Deus, ele influencie sua mente, entendeu? Então, sai dessa zona, entendeu? Deus está te chamando hoje, como ele chama a minha, Sonara, todos nós aqui, certo? Então, se Cristo, ele habita no coração, ele estará em todos os nossos pensamentos. Acho que Sonara já leu um pedacinho desse texto, né? Nossos pensamentos mais profundos serão acerca dele, do seu amor e da sua pureza. Então, Deus, ele quer que esses pensamentos ocupem a nossa mente, o nosso coração, entendeu? Pra gente ter uma vida elevada. A vida que nós fomos criados para viver, né, Sonara? Verdade. E só para complementar o trecho que você leu, diz assim, né? Ele preencherá todos os aposentos da mente. Nossas afeições estarão centradas em Jesus. Todas as nossas esperanças e expectativas serão relacionadas com Ele. Amém. Amém. Né, que esse possa ser o seu desejo, entendeu? Se não é ainda, peça a Jesus que Ele vai abrir a sua mente. Não desista. Todos os dias, Jesus bate a porta do nosso coração, né, Sonara? Se você está insensível com as coisas do mundo, a respeito da sua sexualidade, a respeito daquilo que é pregado pelo mundo, peça a Deus primeiro para Ele te ajudar e lute, certo? Que Deus quer te dar uma nova mente, uma mente do céu. Amém, amém. Ainda dá tempo de você pegar o link desse vídeo do estudo da lição dessa semana, que foi super abençoado, e compartilhar aí com os jovens aí da sua igreja. E eu quero ver aí todos vocês estudando a lição, envolvidos amanhã na sua sala jovem, assim como nós também. Além de estudar com vocês na sexta-feira, amanhã nós estaremos com os nossos jovens lá na nossa igreja estudando também. A gente quer ver vocês também aí envolvidos, tá bom? É verdade, eu sei que tem gente que assiste a lição no sábado se arrumando para ir para a igreja, eu já sei, tem uns amigos meu aí que fala que assiste de manhã cedo, viu? Então dá tempo até de compartilhar, né? Enquanto você tá ali se arrumando, tem os seus amigos que estão se arrumando também, tomando pra ele, que ele já vai assistir, já vai, entendeu? Está ligado na hora do. E pra você que tá assistindo agora, sexta-feira à noite, dá tempo, compartilha, tá bom? E a gente se vê próxima semana. Tchau, tchau. Tchau.